Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler Parábolas de Jesus, capítulo 2, a sementeira da verdade. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar os irmãos, esse é um resumo do meu resumo, esse é um capítulo bastante longo, bastante denso, com bastante conteúdo, e eu resumi apenas uma pequena parte. Eu recomendo fortemente aos irmãos leiam o capítulo completo, que ele vai trazer muitas coisas importantes para a nossa vida espiritual. Então vamos lá. Parábolas de Jesus, capítulo 2. A sementeira da verdade. Pela parábola do semeador, ilustra Cristo as coisas do reino dos céus e a obra do grande lavrador para o seu povo. Como um semeador no campo, assim veio ele, também para espalhar a semente celestial da verdade. E seu ensino por parábolas era a semente, e com a qual as mais preciosas verdades de sua graça foram disseminadas. Por sua simplicidade, a parábola do semeador não tem sido apreciada como devia. Da semente natural que é lançada na terra, Cristo deseja dirigir-nos o Espírito para a semente do Evangelho, cuja semeadura resulta em reconduzir o homem à lealdade para com Deus. E aqui um ponto importante, né? Pela simplicidade da parábola, ela é muitas vezes negligenciada, ela não é apreciada, nós não meditamos nela, não nos debruçamos em compreender as palavras de Cristo. Achamos ela uma parábola muito simples, vemos vários sermões sobre ela superficial, e se nós lermos esse capítulo, nós vamos ver um pouco mais da profundidade com que tem na parábola do semeador para as nossas vidas, enxergando a nós mesmos dentro da parábola, vendo os pontos em que devemos melhorar e assim clamando a Deus para que Ele nos ajude a nos fortalecermos naqueles pontos. Um outro ponto importante aqui, a parábola, o ensino por parábolas, era a semente da verdade, a semente da palavra de Deus. Jesus ensinava através de parábolas, devemos aprender com isso o ensino para nossas vidas, que quando Cristo estava falando, Ele estava o quê? Trazendo a semente da palavra, a semente da verdade, e toda ela é instrução para as nossas vidas, toda ela serve para fazer germinar o amor de Deus em nós. A missão de Cristo não foi compreendida pelos homens de seu tempo, a maneira que sua vinda não estava em harmonia com as expectativas dele. E quando Jesus fala sobre a parábola do semeador aqui, quando ele fala os diferentes tipos de solo, ele fala justamente sobre isso. As pessoas estavam expectando algo diferente, elas não estavam querendo, não estavam desejosos de ter ali um Salvador que iria sofrer e iria morrer por elas. Elas estavam expectando um Salvador que viria dar as coisas terrenas. E justamente quando nós almejamos as coisas terrenas, nós nos encaixamos em um daqueles terrenos ruins da parábola, em que a semente o quê? Não germinava. Mas aqueles que tinham o solo bom, germinava. Aqueles que estavam desejosos da palavra de Deus. O Evangelho de Cristo lhes era uma pedra de tropeço, porque em vez de um Salvador pediam um sinal, esperavam que o Messias provasse suas reivindicações por vitórias brilhantes, para estabelecer seu império sobre as ruínas dos reinos terrestres. Como resposta a essa expectativa, deu Cristo a parábola do semeador. O reino de Deus não devia prevalecer pela força de armas nem por intervenções violentas, mas pela implantação de um princípio novo no coração dos homens. E aí está a base do reino de Deus nas nossas vidas, no cristianismo, a transformação que nasce no coração do homem. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Cristo viera não como rei, mas como semeador, não para subverter reinos, mas para espalhar a semente, não para levar seus seguidores a triunfos terrenos e grandezas nacionais, mas para uma colheita que será ganha depois de paciente trabalho e por perdas e desilusões. Então aqui, importante, Jesus não veio aqui para fundar um reino terrestre. Jesus não veio aqui para
trazer as bênçãos materiais nesse mundo, não veio aqui para afirmar estabilidade nesse mundo, não veio aqui para dar prosperidade, conforto e regozijo com as coisas do mundo. Muito pelo contrário, quando aceitamos a palavra de Cristo, muitas vezes vamos o que passar aqui? Por perdas e desilusões, mas isso vai firmar a palavra em nosso coração, vai fortalecer o nosso espírito, vai transformar o nosso caráter, vai nos preparar para viver no reino celeste. Os fariseus compreendiam a significação da parábola de Cristo, mas seu reino lhes era indesejável. Os fariseus não queriam esse reino, eles não queriam as perdas aqui, eles não queriam as desilusões aqui, eles queriam o aqui e o agora, eles estavam agarrados no mundo e era isso que eles desejavam. Faziam como se não compreendessem. A grande massa envolvia-se num maior mistério ainda, o propósito do novo mestre, cujas palavras lhes moviam tão estranhamente o espírito e tão amargamente desapontavam as ambições. Quando nós, de fato, entendemos o Evangelho, se nós temos algum tipo de ambição nesse mundo, o Evangelho vai entrar em choque com isso, porque ele vai frustrar essas ambições. O Evangelho não é aqui e agora, não é este mundo. O Evangelho é o porvir, é almejar o porvir, é ter a certeza de que há algo melhor além disso. Os discípulos mesmo não compreenderam a parábola, mas lhe foi instigado interesse e foram ter depois particularmente com Jesus e pediram explicação. Então aqui está um ponto importante. Muitas vezes eu e você vamos olhar, vamos ler a palavra, vamos estudar, vamos ouvir um sermão e muitas vezes algumas coisas não serão compreendidas por nós. Cabe a nós, a mim e a você, fazermos como os discípulos, ir até Cristo, clamar ao Espírito Santo em oração para que Ele nos revele, nos instrua o que a palavra quer dizer quanto àquele assunto. Esse desejo era justamente o que Jesus pretendia despertar para que lhes pudesse dar instruções mais definidas. Jesus quer despertar esse desejo de aprendermos mais da palavra, se não entendermos, de buscarmos a significação, de buscarmos entender, para que não fiquemos perdidos, para que não fiquemos só, não entendi, mas tá bom, deixa para lá. Não, quando a palavra vem a nós, se nós não entendermos o desejo de Cristo, é que nós procuremos aprender, procuremos entender. Explicou-lhes a parábola do mesmo modo que tornara clara sua palavra a todos os que procuram em sinceridade de coração. Se eu e você procurarmos entender a palavra, procurarmos estudar a palavra com sinceridade de coração, Deus está a ponto querendo nos revelar o que a palavra quer dizer. Deixa eu arrumar o microfone que ele caiu. Deus quer nos revelar o que a palavra quer dizer. Deus quer nos mostrar o que de fato significa as Escrituras. Quer nos mostrar não com superficialidade, mas com profundeza. Quando nós olhamos para a palavra do semeador, vamos, são solos diferentes, são pessoas que aceitam a palavra, que não aceitam. O solo bom é a que aceita e que floresce. Mas não, olhar com profundidade, compreender cada detalhe. Muitas vezes, quando olhamos com essa profundidade, olhamos com esses detalhes, nós podemos nos enxergar em um outro lugar onde nós não desejaríamos que estivéssemos. Em um desses outros terrenos ou em algum outro ponto, pegando outras parábolas, podemos não ser o filho pródigo, mas o filho mais velho, o filho que ficou do lado de fora da festa. Podemos estar em outro ponto, mas para isso devemos olhar com profundidade nas Escrituras, não ficar com o superficial, não achar que somos sempre o bom. Muitas vezes nós vemos a parábola do joio e do trigo e a gente sempre fala que somos o trigo. Mas quando podemos ser joio, então devemos nos aprofundar na palavra para ver de fato, olharmos como num espelho e ver a nossa real imagem, para que possamos clamar a Deus pela transformação, para que possamos de fato estar desejosos de mudança de vida e não achando que estamos bom, que está tudo certo em nossa vida, que não precisamos mudar nada. Devemos compreender de fato onde estamos e quem somos. E apenas olhando para a palavra, estudando a palavra, buscando na palavra, poderemos compreender o nosso real estado, a nossa degradação moral e clamar pela transformação. Todos os que vão a Cristo com o desejo de um mais claro conhecimento da verdade o receberão. Ele lhes desdobrará os mistérios do reino dos céus.
E os mesmos serão compreendidos pelos corações que anelam conhecer a verdade. Sempre que formos a Cristo com desejo de aprender, Ele vai nos mostrar, Ele vai nos ensinar. Nós vamos começar a compreender. Mas para isso precisamos ir. Para isso precisamos agir. Não ficar só escutando e o que eu escutei está bom. Ou ler apenas por ler, sem nos aprofundar, sem compreender. O estudo desse capítulo aqui eu demorei mais de 2 horas. Porque é grande, porque tem muitos pontos importantes para nós. Você tem que anotar, você tem que refletir. Não é ler por ler. Não é ouvir por ouvir. É meditar, é estudar, é buscar. E apenas esse contato com Deus, clamando para que Cristo nos ajude a compreender, nos transforme a nossa vida. E assim iremos aprender e iremos começar a ter o nosso caráter transformado pela contemplação. Mas é uma contemplação de fato, olhando e buscando, e realmente contemplando, almejando, e não apenas olhar por olhar, ouvir por ouvir, ler por ler. No Oriente, tão incertas eram as circunstâncias e as violências, tão grande perigo ocasionavam que o povo morava principalmente em cidades muradas, e os lavradores saíam diariamente para o trabalho. Assim saiu também Cristo, o semeador celeste, a semear. Deixou o seu lar seguro e cheio de paz, deixou a glória que possuía junto ao Pai. Antes do mundo existir, deixou sua posição no trono do universo. Saiu como homem sofredor e tentado. Saiu em solidão para semear em lágrimas e para regar com o próprio sangue a semente da vida para o mundo perdido. Quando nós vemos a parábola do semeador, muitas vezes nós não refletimos nessa profundidade. Nós não olhamos para esse ponto. Apenas o semeador saiu como se fosse hoje. Está ali, às vezes você mora no campo já, às vezes você conhece alguém, sabe? Está ali na casa dele, pega lá as sementes e sai andando lá, faz um buraquinho. É muito mais profundo do que isso. O semeador saiu de uma cidade murada, saía das cidades muradas. Jesus abandonou o céu para vir semear aqui e regou com lágrimas e com sangue para que as sementes que ele deixou aqui pudessem germinar. Ele lançou as sementes em solos ruins e em solo bom. E as do solo bom vão prosperar, vão crescer, vão dar frutos. As do solo ruim vão morrer, como nós conhecemos da parábola. Assim, todos os que são chamados para unir-se a Cristo precisam deixar tudo para segui-lo. Velhas relações precisam ser cortadas, planos de vida abandonados, esperanças terreais renunciadas. Com trabalho e lágrimas na solidão e por sacrifício, deve a semente ser lançada. Cristo nos chama para sermos cobreiros dele. E devemos agora sair das nossas cidades fortificadas, dos nossos muros, sair da nossa zona de conforto, nos mexermos e levarmos a mensagem, plantarmos a semente. Nós vemos isso na história de Abraão. Ele saiu da casa de sua parentela, saiu para uma terra que ele não conhecia, mas ele foi pela fé, confiante em Deus. E assim eu e você devemos plantar a semente. Devemos ser semeadores aqui também, como Cristo. Sair da nossa zona de conforto, ir aonde precisamos ir e levar a semente. Cada semente produz fruto, segundo a sua espécie. Lançai a semente sob condições adequadas, e desenvolverá a sua própria vida na planta. Recebei a alma pela fé, a incorruptível semente da palavra, e ela produzirá caráter e vida semelhante, a semelhança do caráter e vida de Deus. Devemos lançar as sementes, orando, buscando a Deus, para que as almas recebam essas sementes, e que elas germinem, para que nós também, como alma vivente, recebamos essa semente, que elas germinem, que elas brotem, que elas deem frutos em nós. Um trabalho e uma obra do Espírito Santo atuando em nossas vidas. Devemos clamar e buscar a isso. Os servos de Cristo devem fazer a mesma obra em nosso tempo. Como na antiguidade, as verdades vitais da palavra de Deus são substituídas por teorias e especulações humanas. Hoje, muitas vezes, a gente está mais preocupado em falar de marxismo cultural,
Inclusive tem um sermão aqui no canal sobre isso. Nós estamos mais preocupados em falar sobre política, nós estamos mais preocupados em falar sobre outras coisas e esquecemos de falar e pregar a palavra de Deus. Aquilo que vai, de fato, ser a semente em nossos corações, que vai germinar, que vai transformar o nosso caráter, que vai produzir frutos aqui, o fruto do Espírito aqui, que vai mostrar o caráter de Deus neste mundo caído. Estamos mais preocupados em falar de outras coisas, ou então sermos superficiais demais, falando só ali por cima. Quantas vezes você já não ouviu a parábola do semeador? E é sempre a mesma coisa, falando ali por cima. Quantas vezes não já ouviu a história do filho pródigo? Falando ali por cima, sem se aprofundar, sem entrar em detalhes. Muitas vezes, até porque os nossos cultos têm que ser rápido. Passou 30 minutos, aqui eu tento fazer em 20, já estamos em 15 minutos. Nossos cultos têm que ser rápidos, aí fica lá a pessoa lá atrás batendo no braço, falando para ir rápido. E nós não conseguimos nos aprofundar, nós temos que ser superficiais. E aí talvez, às vezes, a solução para isso seja um pequeno grupo, mais aconchegado, pessoas que querem realmente, de fato, estudar e aprender a palavra, que de fato querem meditar na palavra, que de fato querem se aprofundar na palavra, e que aí não se importam de ficar 1, 2, 3 horas ali, olhando, estudando e clamando a Deus por transformação pessoal, clamando a Deus pelo povo de Deus. Muitas vezes eu e você devemos sair da nossa zona de conforto para semear a palavra e para que a palavra possa germinar em nosso coração, não ficar apenas dentro da igreja. Um pequeno grupo é interessante no referente a isso. Buscar pessoas que queiram estudar, que queiram se aprofundar, que queiram de fato ter um relacionamento com Deus. E que de fato essas sejam as nossas companhias para nos aproximarmos de Deus. Muitos professos ministros do Evangelho não aceitam toda a Bíblia como palavra inspirada. Um sábio rejeita esta parte, outro duvida daquela, elevam sua opinião acima da palavra e as escrituras que eles ensinam repousam sobre a autoridade deles próprios. E muitas vezes hoje nós vemos isso. Pessoas que se acham acima da Bíblia, que começam a colocar as suas ideias acima da Bíblia. Em seus dias, Cristo censurava essas práticas, ensinava que a palavra de Deus deve ser compreendida por todos. Apontava as Escrituras como autoridade inquestionável e devemos fazer o mesmo. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem autoridade inquestionável e está acima de tudo. A Bíblia deve ser apresentada como a palavra do Deus infinito, como o termo de toda a polêmica e o fundamento de toda a fé. A Bíblia deve ser o fundamento da nossa fé e ela deve ter para nós como de fato a palavra de Deus, como de fato ela é, e não buscarmos subverter ou modificar algumas coisas conforme nos convém, conforme achamos que é melhor para nós. Porque Deus, Ele próprio respeitou a sua lei, tanto é que Cristo deu a vida para que a lei fosse cumprida, porque o salário do pecado é a morte. Então Cristo deu a vida para que eu e você pudéssemos ter vida. A lei não foi modificada e porque eu e você, falhos, que nascemos em pecado, fomos concebidos em pecado, estamos lutando para que o caráter de Cristo seja impresso em nós através do Espírito Santo. Porque eu e você achamos que podemos modificar a Bíblia. Já estamos 19 minutos, eu vou ler 2 últimos textos para a gente encerrar, para não ficar muito tempo. Durante a semana a gente faz um pouco mais corrido, durante o sábado, que a gente tem mais tempo de descanso e tempo para ficar ao lado de Deus, a gente faz aquela live mais longa e a gente pode conversar mais. Então também convido os irmãos, quando puderem, sábado às 3 horas, sempre a gente está lendo o capítulo do dia, o meu resumo, e eu vou lendo, vou comentando, os irmãos vão comentando no chat, a gente vai crescendo espiritualmente junto, esse ambiente de estarmos próximos um do outro e estudando a palavra juntos. Isso é de fundamental importância para as nossas vidas hoje. Então, os 2 últimos textos para a gente encerrar. Em vez de discutir sobre teorias errôneas ou procurar combater os oponentes do Evangelho, segui o exemplo de Cristo, reavivai as sãs verdades do tesouro de Deus, pregai a palavra. É aí que nós devemos nos focar, em pregar a palavra, em levar a palavra, e não em ficar querendo discutir. Tem muitas pessoas hoje querendo discutir,
querendo colocar a sua fé, a sua religião, a sua igreja como uma verdade, como melhor do que a outra, quando esquecem de pregar a palavra e deixar essas discussões de lado. Tem muitos canais de irmãos aqui na internet que ficam focando em trazer essas discussões, mostrar o pastor adventista como humilhando o outro por saber mais, por ter mais conhecimento, por estar mostrando a palavra que ele tem a verdade e o outro não. Devemos pregar a palavra e não ficar nos preocupando em discutir, em querer impor aquilo que achamos, ou querer impor a palavra, porque mesmo Deus, ele não vai impor e obrigar ninguém a nada, por mais que seja verdade. Devemos apenas pregar a palavra. E o nosso último texto: não basta simplesmente ler ou ouvir a palavra. Aquele que anela que as escrituras lhe sejam úteis precisa meditar sobre a verdade que lhe foi apresentada. Presta atenção aqui, ó. Não basta simplesmente ler ou ouvir. Não adianta eu ir para o culto e ficar ouvindo o sermão o dia inteiro. Não adianta eu ficar tocando o sermão o dia inteiro na minha casa. Não adianta eu ficar ouvindo a palavra. Não adianta eu ler a Bíblia toda por completo todos os dias. Não adianta eu ler a Bíblia todos os dias se eu não meditar na palavra, se eu não buscar a palavra, se eu não compreender a palavra, se eu não procurar profundidade na palavra. Não é ler por ler, ouvir por ouvir. É de fato estudar, é de fato cavar os tesouros da palavra de Deus. Meditar, refletir, aplicar na minha vida. Precisa aprender a significação das palavras da verdade, por sincera atenção e pensar devoto, e sorver profundamente o espírito dos oráculos sagrados. Devo buscar me aprofundar na palavra, ter um relacionamento com a palavra. Intimidade. Muitas vezes já vi essa brincadeira em J. Abra no livro de Atos, capítulo 63. A pessoa vai lá procurando. Não tem. 2 João, capítulo 3. Não tem. E as pessoas não conhecem a palavra. Lê por ler, não se aprofundam. E aí acha que está bom, acha que essa superficialidade, esse raso, está bom. Devemos de fato mergulhar na palavra de Deus. Devemos de fato entrar de cabeça na palavra de Deus. É como se você fosse à praia e o ficar no raso, o ouvir e o ler por ler, é você molhar as canelas na praia. Quando nós vamos até a palavra de Deus, devemos de fato mergulhar, buscar cada vez mais. E Deus vai nos dar conhecimento cada vez mais profundo, cada vez mais sabedoria, e cada vez mais o nosso caráter vai ser transformado por contemplar a palavra de Deus, por aprender com Deus. E esse deve ser o meu objetivo e o seu objetivo. Irmãos, eu resumi muito esse capítulo, muito. Eu recomendo de verdade, vão lá no aplicativo da Bíblia, leiam o capítulo completo, meditem, se aprofundem na palavra, reflitam a cada parágrafo, porque isso vai trazer um crescimento espiritual muito grande para mim e para você. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro ponto que queira trazer, lá está explicando nesse capítulo sobre cada tipo de solo. Pode comentar aqui, eu vou ler, vou responder, a gente vai estudar juntos. Seus pedidos de oração, deixa nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e de estudar. Senhor, que mensagem poderosa para essa manhã, para esse dia, Senhor, e para o restante das nossas vidas, Senhor. Por favor, nos ajude, Senhor. Abra a nossa mente, abra os nossos olhos, que possamos compreender a Tua palavra, Senhor. Que possamos, Senhor, não apenas ouvir ou apenas ler superficialmente, mas que possamos meditar na Tua palavra, cada vez mais compreendendo as verdades do céu, cada vez mais sendo transformados pela atuação do Teu Santo Espírito em nós, Senhor amado. Por favor, transforma o nosso caráter, imprima o caráter de Cristo em nós, Senhor amado. Sabemos que isso só será possível mediante a comunhão contigo, a estar contigo, e sabemos que isso só se dará estudando de fato, meditando na palavra, Senhor amado. Por favor, nos ajude, porque no nosso dia, as nossas rotinas, isso nos impedem, mas que possamos, Senhor, colocar a partir de hoje, a partir de agora, Senhor, o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, Pai amado. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.